Alô? Vamos começar? Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa apresentação do Plano Plurianual de 2022 a 2025 e também da Lei Orçamentária Anual de 2022. Em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal, damos início à nossa apresentação. Justificamos a ausência da nossa prefeita Fernanda em decorrência de compromissos em Curitiba. A nossa apresentação está sendo transmitida pelo Facebook da Câmara em decorrência de alguns problemas técnicos que tivemos. A ideia era inicialmente fazer a transmissão pelo YouTube da Prefeitura, mas não conseguimos fazer a retransmissão ali, então está sendo feito a apresentação, está rodando primeiro pelo Facebook da Câmara, que já está tudo parametrizado ali na mesa. Aí estamos fazendo a retransmissão no Facebook da Prefeitura e, posteriormente, iremos fazer o upload da gravação no YouTube. Então, o que é o orçamento público? O orçamento público ele é composto por 3 leis. O Plano Plurianual, que é uma das leis que vamos apresentar hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, que estamos elaborando agora, é do ano de 2022 a 2025. Ele é o planejamento a médio prazo do município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já foi encaminhada à Câmara no mês de abril. Ela, como o próprio nome já diz, ela contém todas as diretrizes para a elaboração do orçamento anual. E a Lei Orçamentária Anual, que é também um objetivo desta audiência de hoje, ela, junto com o Plano Plurianual, nós temos até o dia 31 de agosto, no caso amanhã, para a gente fazer a entrega na Câmara, e da lei, dos seus anexos, e também da comprovação da audiência pública sendo realizada hoje. Então, vamos entrar um pouco no que é o PPA. Conforme a nossa Lei Complementar 101, a nossa LRF, ela dispõe as diretrizes para as elaborações do orçamento. E também na nossa Lei Orgânica, artigo 96, que é também onde diz sobre as nossas leis orçamentárias. O PPA ele é um instrumento previsto no artigo 165, como eu citei. Ele é destinado a organizar e viabilizar a ação pública com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da administração. Por meio dele é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas. Então, ele é elaborado no primeiro ano de mandato, no caso, no primeiro ano agora da nova gestão, né? E entrará em vigor a partir do próximo ano, sendo ele caminhando até o primeiro ano da próxima gestão. Aí nós temos o resumo do que é LDO, como não é o objetivo da nossa apresentação de hoje, vamos passar já direto para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ela prevê o ingresso de receitas para o ano seguinte e fixa as despesas que poderão ser feitas, tudo em compatibilidade com o PPA e a LDO. Então, a LDO ela traça as diretrizes de como será elaborado esse orçamento, e na Lei Orçamentária Anual, ele vai trazer todo o ingresso das receitas, de onde vêm todas as receitas, e para onde vai as despesas, toda a classificação de recursos, de elementos de despesa, a distribuição entre secretarias, entre atividades, entre projetos, enfim, ele
vai dizer de onde de onde vêm os recursos e para onde vai. Aqui um pequeno esquema do funcionamento, só para ilustrar aquilo que eu falei, né? Então, o PPA, 4 anos, 2022 a 2025. A gestão atual é responsável pela elaboração do ano 2022, 2023, 2024, e a próxima gestão ficará para o 2025. Antes de adentrar no mérito da apresentação do PPA com dados de despesas e receitas, um breve resumo sobre o orçamento participativo, que foi para a elaboração da nossa LDO, foi uma enquete disponibilizada no site da Prefeitura, divulgada nas mídias sociais, Facebook, Instagram. Ela foi disponibilizada de 25 de março a 5 de abril. Basicamente, ela questionou sobre o local de residência e as prioridades de investimento para o ano de 2022. O resultado dessa participação popular, ela teve um total de 117 formulários preenchidos, sendo 90 na cidade e 27 no interior. E como diretriz para o nosso orçamento, o que essa pesquisa nos trouxe? Que a população, né, claro que são esses formulários, é uma pequena parcela da população, mas a gente deve levar em consideração as prioridades de investimento apontada pela pesquisa em saúde, trabalho, emprego e educação. Umas 3 ali que eu destaquei. Aí vem agricultura, indústria e comércio, obras públicas, assistência social, etc. Então, entrando na apresentação do PPA e da LOA, quais são as entidades que compõem o orçamento? A Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fundo de Previdência, que é o nosso IPRESMAT. Primeiro, vamos colocar os dados da LOA para o ano de 2022. Na entidade Prefeitura, nós temos um montante previsto de despesas para o ano de 2022 de 131 milhões. Da Câmara, 3 milhões e 850, do IPRESMAT, 29 milhões e 400, totalizando para 2022, 164 milhões e 250 mil. Eu vou trazer de forma mais resumida todos os dados, porque todas essas informações de forma analítica, elas estarão presentes nos anexos das leis, né? A gente entende que trazer todos os dados de forma minuciosa entre a distribuição entre cada secretaria, projetos, ações, elementos, talvez vai trazer muita informação, né, no sentido de que talvez ficaria muito maçante a apresentação. Esses dados, eles são detalhados de uma forma mais minuciosa nas apresentações de prestação de contas, que são realizadas a cada quadrimestre. Então, no caso, agora encerrando em agosto, a apresentação desses dados de prestação de contas serão realizados até o final do mês de setembro. Então, nessas apresentações são detalhados todos os gastos entre as secretarias, né, sejam obras, seja para manutenção, seja com pessoal. Então, nessa apresentação de hoje, a gente traz de forma um pouco mais sintética. Claro que quem tiver interesse em consultar todas as informações, a gente está à disposição para passar, né? Mas para a apresentação não é o objetivo. Passando apenas um breve histórico para nós traçarmos ali o nosso planejamento, a gente precisa fazer uma análise também do passado, né? Claro que do presente, né? Como é que está a situação econômica atual no país. Até na apresentação da LDO eu trouxe algumas diretrizes de como o orçamento tem que ser preparado, né? Uma análise do cenário econômico
seja ele municipal, estadual, federal, para onde em que direção a economia está caminhando, né? E aqui no orçamento eu trouxe um pequeno histórico, essas informações eu também trouxe na LDO, mas como eu falei que poderiam ocorrer algumas alterações, como ocorreu, até eu vou entrar no detalhe ali. A gente traz novamente. Então, em 2018, nós tivemos... Isso são informações relacionadas à receita. Em 2018, nós tivemos um total de receita realizado de 131 milhões. Em 2019, 140 milhões. Em 2020, 156 milhões. Em 2021, nós temos a previsão de 158 milhões. Isso são valores relacionados a todas as entidades. Ali embaixo eu vou esclarecer um pouco melhor só relacionado à prefeitura. Em 2022, um total previsto de 164 milhões. Em relacionado só à prefeitura, 111 milhões em 2018, 2019, 118 milhões, 2020, 132 milhões. E o ponto que eu trouxe para esclarecer, que eu até coloquei como reestimativa ali, o 2021 previsto para o ano, para o orçamento de arrecadação nesse ano, era inicialmente 124 milhões e 800. Nós já fizemos, para a elaboração do orçamento 2022, nós tivemos que fazer uma reestimativa em 2021. Então, a tendência é que o orçamento de as receitas de 2021, elas alcancem aproximadamente 130 milhões. Por quê? Em razão da pandemia, as questões de arrecadação dos municípios, seja ele e do Estado também, em 2020 e em 2021 sofreram uma grande interferência positivamente. Pode parecer meio estranho até a colocação, né, por mais que a pandemia trouxe inúmeros prejuízos em relação à saúde pública, né? Mas a questão da receita, ela aumentou, porque o governo federal ele acabou liberando bastante recurso, né, em 2020, em 2021 também algumas parcelas, né? A parte mais significativa foi em 2020. Em 2021 acabou liberando uma parcela um pouco menor, mas também veio isso que não estava preparado, o orçamento não tinha previsto isso, né? E também o que mais impactou é o cenário econômico atual de inflação, que o país todo mundo está vendo nos jornais, né, e nos noticiários, a gente sente diretamente no bolso, né, lá fora, que as coisas diariamente, seja no mercado, seja no posto de combustível, né, está ficando cada vez mais caro, né? Então, isso acaba transformando em receita para o município, seja para o Estado, seja para o governo federal, né? Porque a arrecadação municipal está totalmente ligada à arrecadação dos tributos de maneira geral, né? Seja o ICMS, seja o ISS, né? Então, isso traz um incremento de receita, além daquele que estava sendo previsto, né? No ano passado tinha-se um cenário econômico pessimista, tanto que foi orçado para esse ano um valor menor do que o previsto em 2020. Né? A gente tinha um previsto de 132 milhões, 135 milhões em 2020, e houve um realizado de 132 milhões. E em 2021, em decorrência, que a gente já vem acompanhando, nós já estamos em agosto, então a receita vem evoluindo, né? E tinha uma previsão de 124 milhões e 800 e a gente está fazendo uma reestimativa agora para 130 milhões, aproximadamente. Porque essa reestimativa para a gente poder traçar um orçamento mais dentro da realidade atual, para o ano de 2022. Claro que todas essas são previsões, né? Pode ocorrer para mais ou para menos. Mas para o ano que vem, então, a gente está projetando um aumento de 130 milhões para 135 milhões e meio, que é aproximadamente 3,5%,
porque esse é o índice de inflação previsto pelo governo federal para o ano que vem. Não sei se vai realmente acontecer isso, porque a inflação nesse ano já vem subindo, já subiu, já passou desse valor de 3,5 há bastante tempo, mas essa é a previsão, né, pelo Boletim Focus, que ele é apresentado semanalmente, né, divulgado semanalmente, e ainda mantém-se em 3,5%, e a gente se baseia nesse índice para poder fazer uma projeção para o ano seguinte. Eu falei em relação às receitas, agora em relação às despesas. O histórico de projeção do orçamento em relação às despesas, de maneira geral, o primeiro quadro, 2018, 123, 2019, 130, 2020, 127, 2021 previsto 153 milhões. Tem uma grande diferença ali, vocês podem acompanhar aqui, 18, 19 e 20, ele foi ali de 123, 130, 127, não fugiu muito, né? E daí parece ali 153 milhões, um número muito alto. É porque no orçamento do IPRESMAT, como vocês podem ver ali embaixo, o orçamento do IPRESMAT ele tem uma previsão grande de que valores que porventura é uma reserva de contingência na realidade. Eles pegam parte do patrimônio deles e colocam como reserva de contingência e incluem isso no orçamento para situações que possam ocorrer de caráter emergencial. Por isso que esse orçamento consolidado, digamos, ele é um valor muito maior. Porque a gente tem que prever, pela legislação, né, a gente tem que prever esses saldos de reserva de contingência, tanto na Prefeitura quanto no IPRESMAT. Em 2022, previsto 164 milhões e 250, e passando em relação à Prefeitura. 2018 foram realizados 103 milhões, 2019, 118 milhões, 2020, 114 milhões, 2021 previsto é de 120 milhões e o 2022 previsto de 131 milhões. Ele dá uma pequena diferença em relação à receita e à despesa, a receita de 135 milhões e 500 e a despesa de 131 milhões, porque a gente tem que considerar o que é repassado para a Câmara, que é ali embaixo, 3 milhões e 850, e o que é repassado para o IPRESMAT através de interferência financeira, que na verdade é a taxa de administração, né? A Câmara é a interferência financeira e a IPRESMAT é a taxa de administração. Então, por isso, essa diferença. Então, somando o orçamento da Prefeitura, Câmara e IPRESMAT, totaliza aqueles 164 milhões e 250. Então, uma pequena evolução, um quadro em gráfico, né? A evolução da receita e despesa, não vou passar porque já foi falado anteriormente. Esses são os dados que eu passei, mais específico em relação à LOA. Agora a gente entra na previsão de recursos do PPA 2022-25, que daí a gente tem que fazer uma previsão para os próximos 4 exercícios, né? Então, 2022, aquele mesmo valor que foi apresentado anteriormente. 2023, 160 milhões, 779, 302,92. Aí, por que está menor? Sendo que a arrecadação tende a aumentar, né? Porque em 2022, a gente tem já alguns projetos previstos de valores a serem repassados de convênios, tem saldos de operação de crédito, tem termos de compromisso, então isso agrega no orçamento, que isso já tem previsto para o ano que vem. Para 2023 a gente ainda não tem nada previsto. Então a gente faz aumento das receitas normais, digamos assim, FPM, ICMS, ISS, a gente faz uma estimativa de aumento, só que não tem as questões de convênio, né, como eu falei. Então por isso que ele baixa um pouquinho. Mas aí nos próximos anos ele já tende a ter um aumento. 2024, 166 milhões, 991, 2025, 172 milhões aproximadamente.
Somente em relação à prefeitura, eu gosto sempre de separar, né? Porque principalmente o orçamento de Presmate, ele infla muito o orçamento geral, né? Que não é a realidade para a execução de serviços da prefeitura, né? Então, 2022, 135 milhões e meio, isso previsão de receitas, né? 2023, 133 milhões, que ocorre justamente por aquilo que eu falei, né? Não tem as operações, os convênios, então por isso que ele fica um pouquinho menor. 2024 já tende a aumentar, 2025 da mesma forma. Isso são dados financeiros em relação ao PPA. Agora vamos entrar nas questões das metas. Das metas previstas para 2022 e 2025. Esse anexo das metas, ele vai constar tanto no PPA e ele vai compor automaticamente a LDO, que as metas elas fazem parte da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi entregue, mas em decorrência que o PPA ainda não estava pronto, a gente anexa ela agora junto com o PPA. Então, eu trouxe algumas das principais aqui, porque se for trazer todas, uma infinidade de coisas, né? Então, a gente tentou trazer, não que as outras não sejam importantes, é claro, né? Tudo tem a sua relevância, mas se fosse para trazer para uma apresentação, a gente ia ficar aí uns 2 dias falando sobre isso. Mas tudo isso estará nos anexos do PPA, quando assim que for entregue para a Câmara. E também quem tiver dúvidas de saber de uma forma mais minuciosa, a gente também está disponível para isso. Então, as principais metas, eu vou citar aqui, né, algumas. Execução da infraestrutura da nova área industrial, incentivos para instalação e ampliação de indústrias, construção da nova sede administrativa da Prefeitura, reforma do terminal rodoviário, reurbanização da Praça do Iguaçu, reurbanização da Praça Bruno Biesch, alguns falam Biesch, outros falam Biexad, revitalização da Avenida Osir Mendonça de Lima, reforma do Parque Municipal de Exposições, execução de pavimentação, antipó, recaps asfálticos em diversas localidades, manutenção das estradas vicinais, manutenção do programa Caminhos da Produção no Campo, ações de políticas públicas direcionadas à agricultura e agroecologia, aquisição de máquinas e implementos para dar suporte aos produtores rurais, construção do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, construção de casas populares. O CRAS até pode iniciar esse ano ainda, porque o processo licitatório está em execução, está finalizando o processo licitatório. Mas a gente coloca como meta para 2022, porque com certeza vai para o ano de 2022 também a execução da obra, né? Então a gente inclui aqui. Construção de casas populares, construção do Conselho Tutelar, implantação do programa Família Acolhedora, manutenção do programa Vale Feira, que é até um programa que foi aprovado há pouco tempo, e a ideia é também a manutenção dele para o ano que vem. Construção, ampliação e reforma de centros municipais de educação infantil, então até para esse ano também pode ser que inicie, né? A ideia é correr para iniciar também a construção de alguns CMEs. Estamos finalizando projetos aí para dar início ao processo licitatório. Mas a ideia também é para os próximos anos aí dar continuidade. Ampliação e reforma de escolas municipais, até vem ocorrendo também já. Construção da biblioteca municipal, aquisição de uniformes escolares, também é uma situação que já vem ocorrendo já anualmente. Construção da sede para o programa Mãe Samateuense, construção da sede própria do CAPS, construir a base do SAMU, que hoje o SAMU ele está numa base provisória, ali na Vila Proman. Ampliar a oferta de consultas especializadas, né, na área de saúde. Implantar o programa de atendimento domiciliar ao idoso. Implantar sistema de gerenciamento de filas de espera na saúde. Construção, ampliação e reforma de unidades básicas de saúde. Investimento visando ampliação do potencial turístico, né? A gente teve um evento aí, por mais que a gente está ainda na pandemia, né? Mas as questões, graças a Deus, os índices de
de mortalidade já vem diminuindo significativamente, né? Aqui em São Mateus já há vários dias, né? Não tem um aumento significativo, pelo contrário, né? Vem diminuindo as questões de casos, né? E tudo mais. Então, a gente vem trabalhando daí na questão de ampliar, né, esse potencial turístico da cidade. Investimentos em tecnologia da informação e modernização administrativa. Seria a contratação de consultoria especializada em gestão pública, né, em fluxos de processo, em modernização administrativa. E um novo software de gestão também, que para o ano que vem encerra o ciclo de renovações, que a lei de licitações permite, do nosso software de gestão. Então, nós temos que iniciar uma nova licitação, e a ideia é trazer também um software que atenda às necessidades de evolução da prefeitura e acompanhe a evolução que vem acontecendo, né, na sociedade de maneira geral, né? Digitalização dos serviços públicos e atendimento ao cidadão, capacitação e valorização dos servidores públicos, georreferenciamento, geoprocessamento e recadastramento imobiliário, contratação de serviços de consultoria para a implementação de novas áreas de unidade de conservação na área ambiental, né? Criar pontos para recebimento de resíduos específicos, eletrônicos, óleo de cozinha usado, pneus, implementar e manter os coletores de resíduos recicláveis nas comunidades do interior, elaborar e implementar o projeto de construção do centro de zoonoses, implementar e operacionalizar o plano diretor de arborização urbana, reforma e ampliação do barracão da Cosamar, perfuração de poços artesianos para manutenção do abastecimento de água potável nas comunidades do interior. Também tem um projeto de poços artesianos para as escolas, até o processo estatório está em andamento já. Então, essas são algumas das principais metas, né? Trouxe quatro lâminas aí, com as principais metas. Estamos tendo uma audiência de forma presencial aqui. Também está sendo feito pelo Facebook, pelo Instagram. Até vou pedir ajuda para o Ricardo, para ver se tem alguma pergunta lá no Facebook, da Câmara ou da Prefeitura. Aqui, agradeço a presença dos vereadores Walter, vereador Jorge, vereador Enéas, vereadores são esses, a presença dos secretários municipais. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, fica aberto as colocações. Só vamos esperar confirmar se tem alguma pergunta no Facebook. Não tem nenhuma pergunta no Facebook? Então, não tendo mais nada a tratar, nós damos por encerrada essa apresentação. Manifestamos mais uma vez a disponibilidade, né, de tratar sobre qualquer assunto, seja ele lá na secretaria, né, seja com o corpo dos secretários, né, porque estando apresentando aqui as metas, né, a gente acaba não sabendo tudo de forma minuciosa como que funciona, né. Até em caso de dúvidas eu pedi a presença do nosso corpo de secretários aí, caso tivesse alguma dúvida. Mas mesmo assim, quem for assistir posteriormente no YouTube, no Facebook, ou quiser nos procurar, ou mandar um e-mail, ou ligar na secretaria, a gente vai esclarecer qualquer dúvida. E encerramos então, muito obrigado pela atenção e até.